Ora, meus amigos, sejam bem-vindos, Canto do Sporting, e está na altura de falarmos do assunto que é mais relevante, não é? Então, as pessoas não compreenderam quando eu disse que o Doumbia me lembrava Bataglia, é isso? Ora, boa tarde. Então vamos começar por isso. Claro, na vamos verdade, começar por isso. Vamos começar por isso e um outro ponto que eu quero só deixar nota, mas na Foste realidade... abordado por isso, não é? Fui, mas deixa-me só dizer uma coisa, porque na realidade este programa parece uma repetição de tantos outros programas que fizemos na época passada. Pelos vistos é a 16ª vez que o Rui Borges perde 16ª, perde vantagem. A vantagem, mas já lá vamos. É verdade, então se vamos falar disso, então, eu falei disso, houve muita gente que me abordou, porque é que o Igor disse que o Doumbia lhe fazia lembrar, não sei se foi essa a expressão. Claro que não foi essa a expressão. Não foi assim essa expressão, mas a expressão que eu o que ficou na cabeça é que o estás a Doumbia, igualar os dois jogadores. É um jogador, eu não, já vou falar do jogo, mas eu não gosto do Doumbia na posição 8. O Doumbia é um jogador que eu adoro, que acho que tem um futuro tremendo no Sporting, mas é um jogador que é um cavalo solto, e é um jogador que posicionalmente faz-me lembrar o Bataglia, que queria ir a todas as bolas. O Bataglia andava a correr aí pelo campo todo, a pressionar o guarda-redes e o ponta de lança a tentar no mesmo lance. O Doumbia tem esse defeito, que é quer ir a todas as bolas, quer andar, quer ser solto. Portanto, eu acho... O Sporting já mudou um bocadinho o sistema, mas eu ainda acho que deve mudar mais para poder dar uma liberdade maior ao Doumbia, porque eu acho... Mas uma liberdade controlada, a liberdade não aquela que tu dizes... Eu prefiro que o Doumbia tenha a liberdade total. Okay. E para ter a liberdade total, não pode jogar na posição 8 em duplo pivô com o Altimira. E quando eu disse que ele me fazia lembrar o Bataglia, era porque eu odiava o Bataglia, odiava a característica específica do Bataglia de estar sempre disposicionado, andar aí a pressionar toda a gente. E o Doumbia tem essa... vertente ainda, ele tem que 20 anos, 21 anos, portanto ainda tem que aprender. O Bataglia podiam-lhe estar 20 anos a tentar ensinar, que nunca ia conseguir. Claro. O Doumbia, que tem 21 anos, é um cavalo solto, gosta de pressionar à frente, basta ver, por exemplo, o lance do primeiro golo, onde é que ele está do segundo golo, onde é que ele está a pressionar. E é isso que me faz lembrar, é esse tipo de jogador, não é o Bataglia especificamente, é o tipo de jogador que não está, características específicas amarrado a uma posição que não é a posição onde vão retirar o melhor dele. Mas já percebi que houve... E pronto, e fica sempre bom podermos... Quer dizer que nós também ouvimos o que as pessoas nos dizem e que também damos esse feedback, entre outras coisas, como damos no YouTube. É verdade, e portanto, lá, e que estivemos lá, e fica só essa nota, porque houve a certa altura, não interessa o nome da pessoa porque isso não é relevante. O que é relevante para mim é, sim, nós podemos nos enganar aqui algumas vezes, e já aconteceu, até porque, eu não sei se as pessoas têm noção, acho que têm, nós gravamos isto num take só. Sim, isto é como se fosse direto. É um direto. Não há aqui edições de pós. E portanto, às vezes há pequenos desvios de alguma coisa que possa acontecer. Agora, quando insinuam que eventualmente nós mentimos, eu apenas peço que digam onde é que nós mentimos, para nós retificarmos, se for caso disso, porque mentir é uma palavra muito forte, coisa que nós não temos intenção de todo fazer aqui. Portanto, foi só essas duas notas. Agora já podemos falar do que aconteceu. Do que aconteceu. Nós não éramos os maiores antes da primeira jornada e não somos os piores. E também fomos muito criticados por isso, e se calhar até tínhamos uma certa razão. Por estarmos um bocadinho... Por estarmos defensivos, e se calhar tínhamos razão, porque é a velha história, sim, não é? Não interessa isto. 7 jogos, ou até havia a discussão se fizemos 7 jogos, nós só nos referimos aos 4, mas houve 3, mas foram 3 jogos de treinos, um deles até teve 55 minutos em cada parte. Vamos por partes. Jogo com Estrela. O que é que achaste do jogo? Achei que nós até aos 70 minutos tínhamos perfeito controle sobre uma vitória que estava garantida, fizemos o suficiente. E já nem digo só estatisticamente, porque acho que isso é irrelevante, neste caso estar aqui agora com XGs e essas coisas todas, tivemos mais que oportunidades para vencer e voltou a acontecer exatamente o que já aconteceu na época passada, que para mim ainda é mais inconsistente ou incompreensível, tendo em conta que o ano passado havia razões, ou havia algumas razões que poderiam levar a isso. Desta vez, e como eu disse aqui também no último programa, em última instância, já sei que me vão crucificar, como já me crucificaram no X, então, ainda queres que o Rui Borges continue como treinador, ainda queres que ele renove, ainda queres... E eu acho, e aqui não há dúvidas nenhumas, disse na semana passada, que a partir do dia 1, o grande responsável, especialmente nesta temporada, por uma equipa construída para ele, seja em condições foram, se é a direção que lhe dá aos jogadores e ele aceita, ou se é ele que manda vir e a direção lhe dá, seja o que for, é ele o grande responsável. E acho que há aqui algumas coisas que não chega só a comunicação que ele faz no final do jogo. Mas o que eu te queria perguntar era se gostaste da forma de jogar do Sporting, porque há uma grande diferença entre o jogo da primeira jornada da Liga 26-27 e o jogo da última jornada da Liga 25-26.
Há uma grande diferença na forma de jogar do Sporting. Eu acho que é muito... Eu, na minha opinião, ainda é muito difícil dizer se gosto do Sporting jogar assim, porque acho que o que nós tínhamos, nestas 2 últimas temporadas especificamente, nós jogamos bem. Éramos uma equipa altamente ofensiva, éramos uma equipa que criávamos um sem número de oportunidades, marcávamos muitos golos, tínhamos jogadores que já estavam perfeitamente rotinados, jogadores que não só estavam rotinados como conheciam bem a casa, como o famoso Pedro Gonçalves que tanta gente andou a criticar. Agora, o que eu digo é que se o Sporting tem sido eficaz, especialmente na primeira parte, e o Ani diz em concreto, estaríamos a ganhar por 2 ou 3-0 no final da primeira parte e se calhar não estaríamos a falar da mesma forma. Agora, se calhar daqui a 2 ou 3 semanas já posso dizer um bocadinho mais, acho que estamos muito longe daquilo que estamos habituados, aquele futebol em que é uma dinâmica que se percebe que é construída, que não é construída em meia dúzia de jogos como esta equipa vai construir. Nem sei se alguma vez vamos conseguir, porque para já não sou o mesmo tipo de jogadores. Há outros jogadores que têm outras características e tu podes falar muito melhor disso do que eu, não tenho dúvidas. E eu acho que ainda vamos demorar até perceber se gostamos muito ou não. Quando eu pergunto isto, claro, eu quero chegar a um ponto que é... o Sporting mudou, não é só mudar as peças, não é só mudar o Trincão pelo Zalazar, não é só mudar o Morita pelo Doumbia ou neste caso o Soares pelo Ioannidis, não. O Sporting mudou a filosofia de criar jogo. A filosofia do Sporting antiga no ano passado, e há 2 anos, e não é só a era Amorim, porque o Rui Borges começa a época passada e é ele que muda para o 4-2-3-1 e o jogo ainda ficou mais associativo quando ele faz essa mudança. A ideia do Sporting era um jogo associativo, era um jogo de tabela, era um jogo de desconstrução de uma defesa através de um futebol apoiado. Agora temos um Sporting totalmente diferente, temos um Sporting de repelões, temos um Sporting de intensidade, vai para cima com o que tem de bom e o que tem de mau. O que é que tem de bom? Há maior rapidez a chegar lá à frente e teoricamente haverá maior rapidez para ferir o adversário. Há mais remate também, até mais especificamente fora da área. Porém, quando se apanha uma defesa bem organizada e uma equipa que está num bloco muito mais baixo, corremos o risco de estarmos ali a bater contra o muro, a tentar o cruzamento, a tentar o remate e a bola não entra. E portanto há uma grande diferença deste Sporting para este. Eu posso dizer que, independentemente do Sporting ter tido bons momentos no jogo, eu não gostei do primeiro ao último minuto da exibição do Sporting. Obviamente há ali a fase em que o Sporting marca os 2 golos, em que as coisas estavam a sair bem, e já vamos falar do Flávio e tudo mais, mas eu não gosto tanto desta forma de jogar do Sporting. Mas reconheço que estamos no primeiro jogo da pré-temporada, da temporada, não há Maxi, não há Fresneda, não há o central que nos vai dar teoricamente a estabilidade física que precisamos. Não há Soares, exatamente, era aí que eu ia chegar. Portanto, ainda há muita coisa a aprender. Eu não gosto muito desta forma de jogar com tanta... Mas tu achas que não é possível chegar a uma parte dessa forma com alguma dinâmica e algum conhecimento passado a alguns jogos? Por isso é que eu dizia que ainda era um pouco prudente. Eu percebo o que estás a dizer, está perfeitamente de acordo. Claro que o Sporting daqui a um mês vai estar a jogar muito melhor do que jogou no sábado. Eu espero é que, e era aí eu ia entroncar nisto, eu espero é que o Sporting em princípio irá fechar, ou já fechou, não sei, o Irankunda, que é mais um jogador do perfil Jenny, Zalazar, de velocidade, de remate, de intensidade. Eu espero que o Sporting, porque uma das grandes armas do Sporting de Rui Borges no ano passado era ter os 2 tipos de futebol. Tinha o futebol associativo centro-esquerda e tinha o futebol de rapidez centro-direita com Jenny e Katam. Se o Sporting jogar com 3 jogadores iguais, eles não são iguais, não me interpretem mal, claro que o Zalazar não é o Jenny, mas são jogadores que têm o mesmo princípio de aceleração de jogo. Ou seja, não há ali um jogador... mesmo a troca, mesmo um jogador que nós não falamos muito, que é o caso do Morita, mesmo é uma diferença grotesca teres o Morita a 8 e teres o Doumbia a 8. E os 2 jogadores têm qualidades exímias. Mas é uma grande diferença entre teres um jogador que pensa ao jogo, que pausa o jogo, e teres um jogador como o Doumbia, que quer é acelerar, quer é transição, quer é recuperação e cair para cima. Portanto, eu espero que o Sporting não caia no erro de ser uma equipa ultra homogénea, ultra igual na forma como quer chegar ao ataque. E aí vem o nome de Flávio Gonçalves. Flávio Gonçalves não foi o melhor em campo, porque Zalazar marca um golo e faz uma assistência, mas Flávio Gonçalves, na minha opinião,
foi o jogador mais determinante no Sporting. Não só pelas ações dentro do campo, o passe para o segundo golo, ou para o primeiro? Não, passe para o segundo golo. Mas porque é um jogador diferenciado. É o único jogador que o Sporting tem naqueles 3, 4 jogadores que estão ali na área central, ali perto da baliza adversária, que tem associação, que consegue fazer aqui uma tabela, e quando vier Luís Soares ainda mais poderá explorar isso. É este o meu medo deste Sporting. Eu percebo que neste momento, nesta fase do futebol, os clubes e os treinadores queiram ter jogadores que consigam rasgar uma linha de pressão, que consigam, no 1 para 1, porque cada vez mais o futebol tem duelos individuais, consigam, como o Geni, correr ali 20 metros, 30 metros e ganhar e arrastar uma equipa com ele. Que era uma coisa que nos faltava Que era uma coisa que nos faltava, é verdade. Mas eu quero ter o misto. Quero ter o Flávio e quero ter o Geni. Quero ter, neste caso já não temos o Trincão, mas quero ter o melhor do Trincão e o melhor do Zolazar. Eu temo que o Sporting esteja a ir muito pela vertente física, porque depois, se tu pensares, Maxi, outro jogador que quer é intensidade, aceleração, Fresneda já não é tanto isso. Mas, ou seja, eu começo a temer que o Sporting possa ser isto só. Mas o Altamira ou o Silas Anderson... Mas o Altamira está muito longe da baliza. Eu sei que está longe, mas não vão ajudar a dar aqui alguma coerência a isso que tu pedes. Na primeira fase de construção, mas eu quero é na segunda e na terceira. Só na segunda e na terceira. Eu gosto do Biá. Eu acho que as contratações do Sporting individualmente são todas muito boas. Eu acho que esse para mim é um ponto importante, apesar desta exibição. Sem dúvida nenhuma. Não é exibição, que eu não acho que foi exibição, não foi mal. Nós passamos 3/4 do jogo em que tínhamos a vitória, aos 70 minutos estava perfeitamente resolvido e acessível para vencer e para conquistar os 3 pontos. Agora, eu chego ao final do jogo, o que mais me chateia é que não só os erros em que caímos, e aí sim, Rui Borges, não há como não ser o responsável máximo dessas alterações, que eu acho que depois acho que eu no erro da crítica ao Quaresma individualizada, e pode-se cair depois no erro também de só deixar que o problema é o Rui Silva, que não é só, e eu até aceito que possa ser uma parte que já tenha acontecido mais se calhar do que o que é normal, mas acho que os jogadores que nós temos dão-nos... O Zalazar mostrou claramente o que é que pode ser ali como um patrão daquela equipa, do ponto de vista então ofensivo e a capacidade que mostrou ali no jogo. Agora, eu fiquei triste por isso, porque o que os jogadores têm ali, a capacidade que nós temos... deixam-nos com, isto se for bem gerido, nós temos capacidade para fazer uma equipa que lute pelo título. E espero que isso seja capaz. E aí vai ter que Rui Borges assumir tudo. A seguir ao golo do Sporting, aos 60 minutos, o golo é aos 59 e aos 60, vamos aqui 61, 62 minutos até a saída depois do Ioannidis. A partir daí o Sporting não fez mais nada. Mais nada. Praticamente não rematou, acho que o Estrela lhes tirou a bola. É. E o Sporting depois, quando tinha bola, o que é que tentava fazer? Aceleração. E os jogadores já estavam desgastados. É esse o meu medo, é que o Sporting se torne uma equipa repetitiva. Mas é incompreensível que nós, não querendo tirar o mérito ao Pepa, que mexeu bem, porque deu fruto, que nós não tínhamos a capacidade, e que Rui Borges continua a falhar. Sim, eu queria falar disso. E acho que esse é para mim o ponto mais relevante, e que levaram muita gente a dizer, então, ainda continuas a defender o Rui Borges. E eu acho que esse é um ponto relevante no sentido... É claro, tenho que dar aqui meia culpa, não consigo defender uma coisa que acontece repetidamente. No passado tínhamos a questão dos problemas físicos, neste caso não temos. Neste caso eu acho que o Sporting é vítima de... Eu não gosto do clichê, mas eu acho que neste caso é uma clara... são claras dores de crescimento. Portanto, se pensarmos no primeiro golo que o Sporting sofre, é um erro tripartido, o Quaresma está mal, Inácio não fecha o pé esquerdo a um jogador que é esquerdino, e o Rui Silva, nem sequer percebi muito bem qual é que ele estava, qual é que era o plano do Rui Silva naquele lance. Mas pensarmos no segundo golo que o Sporting sofre, porque é que de repente há uma transição rápida, não há ninguém do Sporting no seu meio campo, e de repente já dentro da área há um 1 contra 1, e obviamente depois o erro do Rui Silva já lá vamos. Mas porquê é que isto acontece? Porque se vocês puxarem atrás, vão ver que o Altamira e o Silas Anderson estão os dois a pressionar no meio campo ofensivo. E isto é o quê? São dois jogadores que fizeram uma pré-época juntos, mas que não jogaram assim tantos jogos juntos até ao momento. Portanto, eles não mediram bem o tempo de pressão, foram os dois pressionar à frente. E o Doumbia igual. E de repente o Estrela passa essa linha de pressão e de repente temos dois jogadores do Estrela virados para a nossa área com transição em progressão de bola. Portanto, são dores de crescimento. Isto não acontecerá se calhar no próximo jogo contra o Vitória. Mas acho diferente dizer-se que analisar-se a questão por esse ponto de vista do que propriamente aquilo que depois o Rui Borges diz, que os jogadores têm que perceber que estão nesta casa e que isto é jogar porque eu não acho que os jogadores não tivessem noção disso.
Acho que se cometeram erros que não foram ajustados e que houve mais que tempo para que o Rui Borges teve mais que tempo para perceber que estava a perder o jogo, entre aspas, ainda não estava a perder o jogo, estava a perder no a 2-1. Capacidade de jogar no 2-1. Já se tinha percebido que nós a continuar assim, a coisa poderia voltar a acontecer como noutros anos, e ele não foi capaz de reagir, e no final eu acho que a crítica não poderia ser só às individualizações e olhar para um clube. Acho que é uma crítica muito defensiva, muito quase institucional, quase aquela crítica podia ser feita provavelmente pelo Varandas, como presidente, se viesse dar a cara no final, os jogadores têm que perceber. Agora, ele como treinador, eu não sei se aquilo foi o melhor, acho que aí é um problema de comunicação dele no final, pareceu-me claramente, sinceramente, mas volta a acontecer um erro do passado, e esse é o lado que me deixou, são os dois, esse porque é claramente, manifestamente, um problema que ele já no passado o demonstrou, dificuldade de olhar para o banco, perceber como reagir, porque é que o Nel, eu sei, eu tive um bocadinho desligado durante o fim de semana, mas não havia nada que impedisse o Nel de jogar, pois não havia nada, pronto, eu podia, para não estar a comentar aqui algo. Portanto, esse foi um lado, e o outro foi, há ali jogadores que nós tínhamos, independentemente de tudo, da boa mexida do Pepa, dos bons jogadores que o Estrela possa estar ali a formar, nós tínhamos demonstrado, até aos 70 minutos, que tínhamos capacidade para ganhar e para vencer aquele jogo, e isso não aconteceu, e acho que há ali uma clara falta de perceber o jogo, de leitura de jogo, e esse é o lado que me preocupa mais, porque já falhou muito no passado, eu tenho medo disso. Eu, por acaso, defendendo aqui um bocadinho o Rui Borges, a alteração faz todo o sentido. Né? Tu colocas o Silas Anderson, metes o Doumbia a partir da esquerda, e no fundo estás ali a blindar. O problema é que estes 3 jogadores são 3 jogadores novos no Sporting. Certo. São 3 jogadores novos. E se juntares Salazar, são 4 jogadores novos no Sporting. E eu volto a destacar isto. No segundo gol do Estrela, toda a nossa linha de pressão está demasiado subida. Certo. E isto não acontecerá. Quer dizer, todos estes os jogadores têm um bocadinho este perfil de querer ir pressionar à frente. E por isso é que eu falo que o Doumbia tem que ser um bocadinho, ou lhe damos a liberdade, ou se o temos a 8 temos que o refriar. E portanto, eu acho que eu percebo a ideia do Rui Borges. Mas provavelmente os erros aconteciam todos na mesma, mas se calhar não meter o Suárez e meter o Nel poderia fazer mais sentido. Eu sei que agora, a posteriori, é sempre mais fácil de falar. Já vamos falar da questão do Suárez. Mas... Agora, eu compreendi o que o Rui Borges tentou fazer. Mete ali mais um Silas Anderson, solta um bocadinho o Doumbia e, teoricamente, coloca ali um tampão no jogo. Mas não chegou. E tu vês que não está a chegar e parece que não há capacidade. Há a dificuldade, talvez, de passar. Às vezes, eu costumava brincar... Já brinquei aqui isso, o ano passado, quando o Castro dizia muito, quando gravávamos no Sport, dizia a brincadeira de que se calhar olhava muito para o tablet e não olhava tanto para o jogo. Na brincadeira, quando havia ali uns jogos em que ele... acho que falta às vezes ali, entre aspas, um berro para dentro do campo de Rui Borges, para mesmo com as alterações, que até podem ser as certas, mas a coisa não acontece e não se dá, e nós deixamos-nos levar. E tu olhas para aquele jogo ali aos 80 minutos e tu estás assim a pensar... Isto vai acontecer como não é por cabeçada. Eu tenho a certeza que há 90% dos sportinguistas ou mais que pensaram ali por volta dos 80 minutos, nós vamos nos lixar, perdoem uma expressão, isto vai acontecer como no ano passado. E isso é uma coisa que não pode estar enraizada e está muito enraizada nessa capacidade de não conseguir a leitura do jogo, de ter um plano B e de colocar esses jogadores em campo, achar que vai ser a solução, mas depois ela não está a ser, e mesmo assim tens muito tempo para resolver e não consegues fazer mais nada e deixaste-te levar, e depois de repente quando olhas tens 4 minutos, dos quais 50% foram chutes para o ar e perder tempo, que é normal, e está tudo certo, e cruzamento e essa coisa toda. Um dos grandes problemas do Sporting este ano, quer dizer, nesta fase, vamos ver se depois se resolve lá para o fundo, é a nossa defesa. Sai o Doumbia. Tivemos uma boa notícia que em princípio o Bá e o Debast vão estar disponíveis para este jogo, para o próximo jogo, agora contra o Vitória. É sexta-feira já, não é? Contra o Vitória. É sexta? É. Ok. Sexta-feira. Não, sexta jogamos 2 vezes na sexta. É sexta-feira contra o Vitória. Porque nós jogamos na sexta, na terceira jornada. Não, na sexta é com o Rio Ave, não é? Desculpa, agora eu já agora confio. É com o Vitória. Não, mas com o Rio, depois é que depois é em casa e o Rio Ave é que é a quarta, é que é a sexta. Se calhar foi isso. Eu já confirmo. Agora sim, confirmar. Não, tens toda a razão. Jogamos na sexta contra o Vitória. E depois também vamos jogar com o Rio Ave. O Rio Ave também é na sexta. Bem parecia. Eu sabia que o Rio, eu tinha quase certeza, mas o Rio Ave eu sabia, o Vitória tinha lembrado. Portanto, mas bom, se estão recuperados ou se estão disponíveis, não é? Não devem jogar titular, certamente, claro. mas pronto. São boas notícias.
E eu tenho visto muitas pessoas a falarem e é verdade, o Sporting seguiu aqui um modelo Porto, não é? mais físico, mais intensidade, ataca bem melhor que o Porto, diga-se passagem, mas o grande problema está depois naquele bloco entre a nossa baliza, onde está Diogo Costa no caso do Porto, no nosso está Rui Silva. Certo. Eles têm Bednarek e Kivior, 2 muros. Nós tivemos Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, 2 jogadores mais levezinhos, digamos assim. Quem é que tu achas que vão ser os titulares? Quem é que tu achas que nesta construção de equipa... Eu acho que o Bá pelas suas características, vai ter de ser titular. E o outro? O meu medo é que o jogador ou seja, se o Bá já está preparado, porque estamos a falar de um jogador que só começou a ser titular à meia época do Famalicão. Sendo o Bá um possível titular, o outro será Inácio? Inácio e Bá? O engraçado é que o Eduardo Quaresma faz uns primeiros 60 minutos de grande qualidade. Por isso é que eu acho que é injusta de certa forma. Claro que podemos dizer, mas isto é ali uma possível falta, ele não devia responder. Mas este é o Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma é este jogador. Sim, mas eu acho que se o Eduardo Quaresma fosse sempre o jogador dos primeiros 60 minutos, já estava na seleção. E o problema é que ele não é. Ele é um jogador que joga, se for preciso, 89 minutos numa intensidade e velocidade, e aquele corte que ele faz de carrinho é incrível, mas depois há sempre ali qualquer coisa, há sempre um erro, há sempre uma desatenção, uma perda de bola. O Eduardo Quaresma é este jogador, sempre foi este jogador. Eu acho que vamos ter, não sei se, quer dizer, provavelmente vamos ter dificuldade em saber, vamos ver como é que as coisas vão desenvolver, quem vão ser os dois que formem, porque nós também não vamos ter que andar, não vamos poder andar sempre a mudar, não é? Temos que formar ali uma dupla que seja de betão. O Inácio acaba por ser o jogador que... Pois, o Inácio e Bá era o que eu estava a dizer. Depois logo vemos onde é que o Debate vai encaixar. Pois. Sim, há aqui muitas coisas. Eu acho que o Diamante já foi vendido, entretanto. Acho que já está, não é? Falta ao Sporting falta um bocadinho ali naquele bloco entre os dois centrais, o trinco, o guarda-redes, falta ali uma segurança. Eu pelo menos não sinto aquela segurança. Eu não percebo, portanto, eu não sou adepto do Porto, mas deduzo que quando o adversário do Porto faz um cruzamento para a área ou ataca, eles estejam mais ou menos tranquilos, porque sabem que têm 2 polacos ali que são 2 muros, e depois tem o outro, o Diogo Costa, que esse então vale pontos, ainda agora contra o Alverca, que foi absurdo, não é? Resultado que até não é enganador no sentido, quer dizer, o Alverca merecia mais qualquer coisinha, não é? Mas estava agora dentro para não deixar. No Sporting não sinto isso, sinto sempre uma termideira imensa. E agora adiciona-lhe o guarda-redes, não é? Que pelos vistos parece... Então, precisamos do guarda-redes ou não? A questão é que nós falámos disso. O Rui Silva está... E depois falamos disso e de repente... Será que o Rui Silva anda a ouvir as coisas cá de fora de toda a gente e de repente parece que treme que nem varas verdes em todo o lance? É que esse para mim está a ser o grande problema. Aquilo que o Rui Silva chega ao Sporting para ajudar-nos a ser campeão e faz uma boa meia época, o ano passado já começa a falhar em alguns jogos e agora mal começa o campeonato, tem ali uma falha que eu por acaso eu achava ser evitável. Eu continuo a achar que não é um problema. Se me disseres assim, olha, o Sporting vai entrar na época e o Vaianidis é o defesa lateral titular do Sporting porque o Fresned não está bem. Eu digo, aí alarmes totais. No guarda-redes eu não sinto que seja um alarme vermelho. Mas neste campeonato, neste campeonato estes pontos são decisivos. E estes a luz começa a ficar um bocadinho mais vermelha, porque eu acho que se vão, eu não tenho a certeza do que vou dizer, nem tenho informações, mas eu acho que se levantaram grandes alarmes na questão do guarda-redes. Esse eu acho que não me admirava nada que olhassem para o mercado e ver o que é que estará eventualmente disponível, que faça sentido, pelo menos numa ótica se calhar de igualar a qualidade, ou obrigar a pensar o Rui Borges se o que vem não possa vir de ser titular. Até para com todo o respeito pelo João Virgínia, o Rui Silva está tranquilo na posição. Sim, é isso que quer dizer, o Virgínia não está a contar. Até para termos mais um guarda-redes para morder os calcanhares a sério ao Rui Silva. Como aconteceu numa fase já decrescente do Adam, não é? Houve ali uma altura que toda a gente podia. Precisamos de alguém... Israel, não era? O Franco Israel? Precisamos de alguém que teve que ser o Israel muitas vezes, e houve alturas em que o Adam estava a falhar e o Israel assumiu e entrou, mas depois o Israel também teve ali alguns problemas, mas a verdade precisamos de alguém que morda os calcanhares ao Rui Silva, que não está a acontecer com o Virgínia, e por isso nós falamos disso aqui na semana passada porque havia muita questão, até por causa do guarda-redes do Braga que depois foi vendido e até se falava que podia vir para nós, mas não sei que ponto de verdade é que havia nisso, e de repente... Ficamos aqui a pensar, então, mas queres ver que nós temos mesmo que pensar num guarda-redes ao mercado? Ainda temos aqui algum tempo? Sim, não, há um mês quase para exatamente, o resto dá do que mercado. pensar.
eu preocupo mais do que o guarda. É verdade, ele teve 2 abordagens más, numa... a primeira, a segunda é um erro daqueles... Estamos a falar ainda do Rui Silva, assim, porque ele depois faz aquela grande defesa, não é? O que eu estava a dizer é que o segundo golo do Estrela, que é no fundo para mim é um autogolo, sim. É um daqueles erros, é como o Bahia levar a bola por baixo das pernas, ou o Schmeichel levar... É um erro, pronto. Mas o Diogo Costa não cometia se calhar aquele erro, não é? Olha, é o Diogo Costa no Campeonato do Mundo de 2022, passar a bola com o jogador atrás. A mim preocupa muito mais o lance do primeiro golo. Porque no lance do primeiro golo a bola ele tem entra... tempo a se posicionar. A bola entra entre o poste e ele. Sim, tem tempo a se posicionar. Mesmo que o jogador de Estrela seja forte com o pé esquerdo. Ali o lance do segundo golo é uma má abordagem, acontece, é como o Ioannidis falhar o golo na boca da baliza. O outro preocupa mais porque é uma questão mais técnica. Ou seja, pareceu-me que ele está nervoso, pareceu-me que ele está desconcentrado. Sim, o posicionamento não é de quem esteja a olhar para o lance como deveria olhar como guarda-redes. Ou eles não conheciam o Antonetti, que é um jogador relativamente desconhecido, apesar de ter feito muitos jogos na pré-temporada, mas a pré-temporada é sempre à porta fechada. Não sabiam que ele era esquerdino, isso não me parece provável. Ou não sabiam que ele rematava com tanta força com o pé esquerdo. Porque mesmo o Inácio, é verdade que o Inácio vem do lado esquerdo. Portanto, ele não vai ter tempo para lhe bloquear o pé, mas também não lhe pode abrir o ângulo todo. O Inácio ali tem que encurtar. Se o jogador for destro, o Inácio pode, porque vem no sentido do pé direito do jogador, pode aí sim conter um bocadinho, porque o remate ele tem tempo para bloquear. Se o remate é com o outro pé, o jogador tem o corpo inclinado para o outro lado. Certo. Portanto, o Inácio, se vem daqui, ou encosta mesmo, ou se fica aqui, não está a fazer nada. Foi o que aconteceu. Portanto, péssimas abordagens do Sporting, desconcentração em alguns lances. Na questão do guarda-redes, eu continuo a achar que não é um problema, mas começam a haver aqui já começa a haver demasiado barulho. Mas para mim a questão da defesa, nós precisamos de um central autoritário. O Diomande era esse jogador. Em princípio já saiu. O Bá é o perfil desse jogador. Agora vamos ver em que condições é que ele vai chegar. E não é só isso, ele foi titular do Famalicão e portou-se muito bem, mas ele fez 15 jogos a titular no Famalicão, para aí, não sei o número ao certo, mas aí de 15, 17 jogos. Portanto, há aqui muitas dúvidas neste Sporting, muitas dúvidas. Sim, vamos ter que aqui aguardar pelos próximos capítulos, sendo que na sexta-feira é já importantíssimo dar eu queria, a volta para terminar, porque eu não quero também estar aqui a traçar nuvens demasiado negras, queria falar de uma coisa que nós falámos e que tu já fizeste algumas vezes menção durante aqui o programa, que é o seguinte: tanto tu como eu estávamos de acordo que o Rui Borges deveria continuar, mas tanto tu como eu estranhámos o timing da renovação. Certo. E pelo menos eu disse várias vezes que a partir do momento em que não o fazes e que já há um burburinho tão grande, eu não quero que o Sporting seja o Benfica de Bruno Lage e o Benfica de Roger Schmidt. Mas eu fico com medo que o Rui Borges se transforme numa espécie de novo João Pereira, entre aspas, em que tu fiques ali num limbo. Ou seja, eu acho que isso não é possível, mas tenho medo que, se acontecem resultados negativos, se demore tanto tempo como se demorou nessa altura, e quando des conta... Já estamos a 7 ou 10 pontos do título. Esse é o meu medo. O meu é que eu tenho... Agora, tu não vais despedir o homem. Claro que não. Eu sei, mas o problema é esse jogo do Vitória. Eu sei, claro. É que uma coisa é o Benfica empata com o Académico e está tudo bem. Ou não é, está tudo bem. Claro que não está bem, né? Mas Marco Silva ainda tem... Para nós está tudo bem. Sim, para nós está tudo ótimo. Mas Marco Silva ainda tem... Claro que tem, né? Como tem que ter. O Marco Silva começou agora. Quem não tem Rui Borges já vinha queimado do ano passado. Certo. Tanto de uma fase muito negativa. Porque ele renova. Nós não nos podemos esquecer que nós falámos aqui que achávamos que a renovação vinha em março. A renovação veio na paragem das seleções. A renovação veio para aí em abril, depois do Sporting dizer adeus à luta pelo título com os empates com o Tondela e com o Aves. Nem se esperou pelo final da temporada e pelo menos vê-se conquistávamos um título que ficasse... E mesmo depois, portanto, mesmo quando o Sporting reconquista o segundo lugar, vem a final da taça. Que foi mais um descalabro. Portanto, o Rui Borges já não entra na época airoso, não é? Não. O início desta época, e tu falaste disto na semana passada, que neste momento... Agora que se foi feita esta limpeza de balneário, neste momento, Rui Borges tem os jogadores que terá pedido, ou pelo menos o perfil dos jogadores que terá pedido, e ele é o responsável número 1 neste momento. Claro, do que acontece em campo não há dúvida nenhuma. E portanto, eu gosto de Rui Borges, eu quero que o Rui Borges continue, mas este era o meu medo, era que nós deslizássemos no mês de agosto, não fazia eu ideia que íamos deslizar logo no primeiro jogo de agosto, certo. E que o burburinho fosse começar a subir, porque vem aí o Vitória, se calha o Sporting...
Sporting tem agora 2 jogos em casa, não é? E portanto, esses 2 jogos em casa é que são seguidos, 2 jogos em casa. Portanto, tem logo ali a possibilidade de mostrar algo diferente e percebermos se está apto a montar a equipa que nós, ou pelo menos o Rui Borges, que monta a equipa da forma como nós achamos que possa trazer os resultados positivos. E depois tem logo outra deslocação que não vai ser fácil. Aliás, as deslocações nunca são fáceis, sabemos disso, mesmo que o clube esteja em baixa. Quantas vezes o ano passado aconteceu isso? Mas não, o erro que nós poderíamos ter, não é? Uma pessoa imagina uma primeira volta, tens ali 1 ou 2 jogos fora de casa que possam ser problemáticos. Nós já acabamos de desperdiçar a primeira oportunidade. E foi muito cedo, foi logo no início do campeonato, logo na primeira jornada. Ou arrancamos agora para uma série de vitórias até chegar os jogos grandes e chegarem os jogos a sério e a Liga dos Campeões e de repente e mantens-te, ok, agora jogamos com a Liga dos Campeões, há de ser em setembro, não é? Sim, primeira semana de setembro. Se chegarmos até lá com tudo vitórias, é uma coisa. Se começamos a cambalear e a falhar, epá, vai ser um problema. E esse até problema... porque o arranque do Porto a nível de dificuldade de calendário é muito simpático. E eu acho que o Porto vai ser igual ao ano passado. E o Porto ano passado foi um Porto eficaz. Diga-se o que se quiser. Nós podemos discutir que o Diogo Costa fez defesas e que o Alberto podia ter marcado. Epá, podem dizer o que quiser. O resultado final diz 2-0 e 3 pontos para o Porto. Sim. E isso é que conta no final. Luís Soares. Epá, eu não queria que fosse um problema, mas será que vai ser um problema? Eu não sei. Epá, eu não feliz ou infelizmente, já nem sei. Eu acho que é felizmente. Não sou mosca para saber o que se passa lá no balneário. Acho que não preciso de mais informação do que aquela que vou tendo sobre o Sporting e chega-me, mas não faço a mínima ideia se realmente há algum problema. Agora, a postura dele, eu acho que só podemos analisar o que se passou dentro de campo. E dentro de campo ele não estava bem, não era o Soares que estamos habituados, não é? Nós estamos habituados a um Soares que luta 90 minutos, que às vezes precisa de 4 oportunidades para marcar um golo ou 2, mas que sabemos que quando é preciso está lá e marcou o ano passado, sei lá, 38 golos, ou lá quanto é que foi em todas as competições. O que nós vimos ali não era o melhor Soares, deveria ter sido dada a oportunidade a um Nel que faz uma boa temporada, com bons elementos, com bons golos, com boas movimentações, que devia ter tido espaço. Da mesma forma que eu percebo porque é que o Ioannidis foi titular, perceberia também que o Nel pudesse ter entrado. Agora, a partir do momento que Rui Borges o mete em campo, imagino que saberá o que se passa na cabeça do jogador, seja qual for, se há problema. Mas é aquilo que nós temos aqui, acho que foi na semana passada, um jogador que aparece como reforço de uma lista que não ganha as eleições, mas que aparece, que não há nenhuma justificação dada por ninguém. Nunca se ouviu uma palavra de Soares. Que se tentou, e eu percebo o Rui Borges, de defender ao máximo e dizer que não há nada. Mas depois tens logo esta primeira jornada. Sim. E percebes que não é bem assim. E há outra coisa, que eu não dou muito valor a estas coisas, mas tem um valor. A mulher do Luís Soares fez uma publicação onde denotou que o jogador está frustrado. Onde sente falta de carinho, não sei, o que é estranho. Do adepto do Sporting não pode ser. É isso, é estranho. Pelo contrário, e se ele está preocupado, e eu posso perceber que houve algumas críticas que lhe tenham após sido a situação com o Fenerbahçe, não é? Eu acho que essas críticas, de certa forma, têm que são justas em algum momento. Eu não tenho problema nenhum que os jogadores saiam à procura dos melhores contratos da vida, isso todos nós fazemos profissionalmente. Agora, a forma como todo o episódio, eu acho que eu a certa altura também achei que deveríamos, que fizemos bem em não levantar ondas, mas se calhar agora olho para trás e penso que fizemos mal em desvalorizar o episódio e tentar pôr, não pá, se calhar a direção ou a comunicação do Sport, Soares, anda cá. Nem que fosse isso nada, porque estas coisas às vezes são assim. Há uma entrevistazinha aqui à Sport TV a dizer o que é que se passou e arranjar ali uma narrativa. E tu dizes, mas não deixa de ser, sim, não é? Mas o futebol também vive muito estas narrativas. Por isso é que elas existem, senão não existia comunicação, se não existia tantas gabinetes de crise para a comunicação. E eu acho que se na altura eu achava que não era necessário, agora começa a ficar com algum receio. E nós sabemos que Soares, espero que o Ioannidis esteja de volta, que possa recuperar, ainda falhou muito, espero que o Nel possa ser uma opção,
Mas só os dois, sem Suárez não chega. E Suárez, sem ser o Suárez do ano passado, também não chega. Portanto, nós temos que ter o Suárez do ano passado. Se isto for um problema, o Sporting prepara mais 30 milhões para contratar um avançado. Se isto for um problema, temos um problema grave. Mas depois temos um problema que é, mas depois o jogador vai continuar e não vamos... Portanto... Fiquei assim um bocadinho apreensivo. Há aqui muitas coisas que nos estão a deixar apreensivas. Ele pegou-se logo, depois pegou-se com o árbitro, depois teve que ir o Inácio dizer para ele ter cabeça, mas ele está ali com qualquer coisa na cabeça. Claramente estava nervoso, claramente estava... Há ali qualquer coisa que não está, que não... Ele que normalmente não se deixa abater, muitas vezes até por lances que falha e logo a seguir é capaz de se recompor em relação a isso. Há ali qualquer coisa que não está bem. Esperemos que sejam só dores de crescimento e que as coisas possam melhorar. E há ali muito talento. E há ali jogadores... O Doumbia, o Zalazar são dois jogadores. O Zalazar acho que é apenas uma confirmação do que se sabia do ano passado. São jogadores de uma qualidade tremenda. Eu volto a dizer, eu só espero que o Sporting não fique muito igual e que queira chegar ao golo e às oportunidades de uma forma muito semelhante. Portanto, quero que o Sporting continue a ser uma equipa de misto. Espero que o Flávio Gonçalves, agora com a eventual chegada ou iminente chegada do Irancunda, não perca o seu espaço, porque acho que ele esteve muito bem. Nem sequer percebi muito bem porque é que o Rui Borges tão prontamente o quis tirar. Mas pronto, ok, são outros 500. Esperemos que sejam só dores de crescimento. Eu acho que são só dores de crescimento. O que é certo é que já começamos com 2 pontos da Sim, a resposta, os próximos 2, eu não digo só os próximos 2, mas os próximos 2 jogos, sendo em casa, especialmente em casa, obviamente a resposta tem que ser outra, e depois, claro, preparar a deslocação à Vila do Conde, que é sempre um terreno difícil. Não é em casa? Não, nós vamos ter 2 jogos seguidos em casa. Ai, porra, estás-me a baralhar. É Vitória, Casa Pia, se não estou enganado, e depois... É Casa Pia, não, agora... Vitória, Alverca e depois Rio Ave. Casa Pia, o que é que eu fui dizer? Okay. Vitória, Alverca em casa e depois, no sábado, portanto, sexta, 14, sábado 22 com o Alverca e depois vamos ao Rio Ave. Eu estava a confundir os jogos todos. Porque eu estava a achar que o Sporting ia jogar 2 vezes na sexta-feira e ia jogar com Vitória e Rio Ave. Não, e por isso é que há bocado tu disseste 2 jogos em casa e eu pensei, mas eu achava que era em Vila do Conde. Não, exatamente. São 2 jogos em casa e depois temos uma deslocação. Independentemente da boa forma, não deixa de ser um jogo sempre complicado e onde temos, ainda o ano passado, e é o último jogo antes do fecho de mercado. E depois, é o último jogo antes do fecho de mercado, que é um ponto importante, e acho que a margem que tu disse, que há pouco estávamos a dizer, é pelo menos até 19 de setembro nós não podemos falhar mais, e eu estou a dizer 19 de setembro porque depois vamos estar parados acho quase um mês para o campeonato. Só regressamos a 3 semanas a 10 de outubro. Portanto, paramos a 19 de setembro e a 10 de outubro. Portanto, se o Sporting não tem a capacidade de dar uma resposta de ok, falhamos, e agora temos que levar isto tudo vencido, e é como tu dizias, o nosso calendário não é propriamente fácil. Não só jogos em casa, ok, podemos ter um maior pendor atacante e obviamente uma probabilidade maior de vencer, mas temos 2 deslocações complicadas, Rio Ave e Famalicão, antes de fechar com o Arouca em casa para essa pausa. E portanto, aquela margem que nós poderíamos ter eventual, já não acabou, essa margem já não há. Nós ou ganhamos isto tudo até 19 de setembro, ou já é muito complicado. Ou depois já não podemos andar, a não ser que os outros também andem a falhar e que o Porto para a semana perca e o Benfica volta outra vez a perder e de repente está tudo baralhado. Mas não pareceu, pelo menos do Porto não pareceu nada disso. E o Benfica, não sei, vamos ver, ainda é muito incógnita. Vamos ver. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Está tudo bem, César? Levantaste? Dói-te as pernas? Muito bem. Olha, vamos... Está mais ou menos tudo visto. Estou curioso para ver como é que o Sporting vai gerir o fecho do mercado. Eu continuo a dizer o Sporting precisa de mais um 8. Se nós pensarmos... Estás a esquecer de João Simões, foi que disseram no YouTube. Eu vi, mas agora lembrei-me só. Eu vi, agora estou a imitar o YouTube. Mas é engraçado, porque mesmo o perfil do João Simões é exatamente o perfil oposto do Daniel Bragança e do Morita. Eu vou bater nisto muito tempo e vocês podem já preparar aí os comentários. Eu acho que o Sporting precisa de um 8 tipo, não é o Daniel Bragança, que esse já percebemos que não vai vigar, mas é tipo o Daniel Bragança, tipo o Morita, um jogador que consiga uma ligação, consiga ter a bola durante algum tempo. Eu acho que nós podemos ter alguns problemas nesse aspecto, sermos uma equipa demasiado, e por vezes vai nos entusiasmar, mas por vezes sermos uma equipa com falta de paciência. Eu acho que nós precisamos, se nós pensarmos nas posições de extremos, os jogadores que possam jogar nas faixas, nós temos Géni, Luís Guilherme, o próprio Zalazar, mas ok, vamos ignorar o Zalazar, temos Irancunda, se confirmar, Jesse Derry, Flávio Gonçalves. Portanto, temos já muitos jogadores para aquelas posições.
E se pensarmos na posição 8, um 8, não é uma cópia de um 6 como é o Silas Anderson, um 8, só temos neste momento Doumbia e vamos ter o João Simões. Parece-me que neste momento começa a ser preciso um 8. Aliás, a questão do 8 já vem do ano passado, não é? Nós já queríamos um 8 no ano passado. Eu acho que nós agora precisamos ainda mais de um 8, mas eu percebo que quanto mais extremos melhor, que é para poder fazer uma boa rotação, eu percebo isso tudo. Mas preocupa-me realmente a posição 8. Espero que o Sporting possa acautelar isso. Ainda falta um mês no mercado. Vamos ver se vamos herdar aqui 2 problemas, um na baliza e um na frente do ataque, mas pronto, cá estará a direção, não é, de Frederico Varandas para fazer face a isso. Vamos ver. Mais alguma nota destes últimos dias? Não, acho que destes últimos dias é realmente esperar por melhores dias. Olha, também não gostei do jogo da equipa B. Não vi. Não gostei do jogo da equipa B. Um bocadinho, ainda por cima o Sporting jogou 50 minutos contra 10. E não criou o suficiente, mas está lá um miúdo, atenção a este miúdo, Mauro Couto, já no ano passado já estava, ano passado, mas ele este ano parece mais eficaz. A jogada do único golo do Sporting do Samuel Justo é uma jogada deliciosa do Mauro Couto, atenção ao Mauro Couto. Também não gostei muito do jogo, mas ok, aí pelo menos ganhámos. Entramos com 3 pontos na segunda liga. Dominamos, pelo que eu vi. Não, total. Eu só vi depois nem o resumo vi, mas li algumas coisas. O Sporting entrou bem, depois o Aves equilibrou, mas depois o Aves tem uma expulsão mesmo perto do final, uma entrada absurda do Rodrigo Pinho. Nem sequer percebi muito bem o que é que ele tentou fazer naquele lance e ainda teve a lata de protestar. E depois a segunda parte aí contra 10 foi um passeio, ainda que a melhor oportunidade antes do gol tenham sido do Aves com uma bola no poste. Mas pronto, o que interessa é que ganhámos. No que diz respeito às modalidades, a maioria está encerrada, portanto ainda temos muita coisa ainda para acontecer. Vamos ao nosso jogador, vamos continuar, nosso 11, que é dar continuidade. Dar continuidade. Portanto, nós agora todas as semanas vamos trazer o nosso jogador favorito dos que vimos. Havia quem nos pedisse para irmos colocando os 11 que íamos... Eu queria fazer isso, mas... Se calhar dá muito trabalho ao César estar a fazer isso. Mas nós... eu já tinha pedido isso. Era giro porque assim dava para as pessoas que acompanham saber quem é que vamos dizendo. Eu já tinha pedido, mas pronto, tranquilo, eu vou. E o César está-me a dever isso, já que não mudou o cromo aqui para azul. Já que não mudou o cromo para azul. Portanto, o nosso guarda-redes foi igual, Peter Schmeichel para os dois. Vou voltar a dizer, são só jogadores que nós vimos jogar. Portanto, não me venham pedir o Figo no Sporting, porque eu pouco me lembro do Figo no Sporting. O meu jogador favorito era o José Domingues. Por acaso eu acho que não tenho o Figo. Eu não tenho o Figo no Sporting. E nem é por... Até pode ser um excelente jogador, mas não tenho. O Figo é daquelas figuras... E eu adorava o Figo. Mas o Figo é daquelas figuras, se tu pensares bem na vida, carreira... Não, e mesmo na carreira. O Figo não ficou particularmente bem em nenhum clube. E no Sporting tem muitos maus exemplos. E pós-Sporting ainda pior. Ele assinou pelo Benfica. Aliás, é das poucas figuras que nem sei porque é que me bloqueou no X. A sério? Yeah. Portanto, e olha que eu não insulto ninguém, posso dar a minha opinião. Mas o Figo assinou um pré-contrato com o Benfica, claro. Depois assinou 2 pré-contratos com a Parma e Juventus, talvez já não me lembro qual era, mas um era o Parma, o outro era... Depois vai para o Barcelona, vai do Barcelona para o Real, depois chateia-se no Real, vai para o Inter, depois só ficava no Inter se saísse o Mancini. No Inter festeja golos do Sporting contra o Sporting, aquela famosa... E disse que só ficava se o Mancini saísse, e depois, pronto, toda uma história. Bem, então, defesa direito, vamos... Sou eu? Queres que seja eu? Não, pode ser. Eu acho que o meu defesa direito não tem... Eu já disse aqui e volto a repetir. Às vezes as coisas são mais... pelo lado emocional do que propriamente se calhar da característica ou do atributo, e como tu disseste bem, são jogadores que vimos, que nos dizem alguma coisa. O meu lateral direito é o César Prates. O César Prates chega, para quem não se recorda ou quem não sabe, chega naquele famoso mercado de transferências que reabre em janeiro, penso que ainda era janeiro na altura, em que vem o César Prates, o André Cruz e o Mboma Penza, e que nos levou ao título e à quebra de jejum. É evidente que o título 99-2000 para mim é absolutamente inacreditável. Ainda me lembro do comprimido que tomei antes do jogo contra o Salgueiros, já para precaver problemas que pudessem acontecer durante o jogo. E portanto o César Prates para mim tem esse lado da sua capacidade de jogar, o que ele corria, o que ele fazia jogar, o que ele jogava, a qualidade que tinha, a entrega
no jogo. E depois há jogos que nos ficam na memória, em Braga, no antigo estádio, quando lá ganhamos a caminho do título, que ficará para sempre na minha memória, naquele estádio completamente lotado. 1º de maio. O 1º de maio, esse mítico estádio. E portanto, pelo lado emocional, claro que esta hora, uma das coisas que vai acontecer provavelmente no meu 11 e na diferença para o teu 11 e provavelmente também na diferença para outros 11, é que tem a ver com, lá está, tem a ver com isso que eu estou a dizer, a idade da pessoa, não é? Que claro, não é óbvio. Claro. E depois também o que nos liga. É evidente que para um miúdo mais novo, de 20 e tal anos, que já viu o Sporting ser 3 vezes campeão, não é a mesma coisa que uma pessoa como eu, com 50, vai fazer 51 anos, que quando em 99-2000 ganhou o título, porque não se lembra do... Era vivo e lembro-me, mas muito mal do título, portanto aquilo nem teve sabor para mim de título. A importância que tem o título 99-2000 e portanto há este jogador, César Pratos, para mim é incrível. Porque eu também, eu não vou com o César Pratos, vou com outro jogador, mas era... Tinhas quantos anos? Não, eu lembro muito bem do 99-2000. Mas quantos anos tinhas já agora, só por curiosidade? Tinha 11 anos. Pois, mas lá não, está. 12 anos. Mas 12 pronto, anos. Mas eras muito novo, exato. Sim, mas lembro-me bem. Claro. 11 anos já. Mas eu vou dizer porque é que eu não vou com o César Pratos. Porque é verdade que o César Pratos começa muito bem, mas o César Pratos termina, a certa altura termina no Sporting... Ele já nem parecia o mesmo jogador. Não, porque é isso, claramente, mas aquele meio ano. Aquele meio ano, não é? Ele depois acaba por... Não sei, parece que depois não deu continuidade e eu fiquei um bocadinho manchado com o ano a seguir, onde eu estava com grandes expectativas, tínhamos um plantel incrível e fizemos um ano bastante aquém. O meu acabou por ser o mais recente, o Pedro Porro. O Pedro Porro, não é? Eu percebo que seja a escolha... Mas eu quero fazer tecnicamente, é evidente que essa é a escolha, eu percebo, mais justa. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva, que é o Porro jogou sempre no Sporting, eu vou dizer que foi sempre, num esquema de 3 centrais, portanto, também estava muito mais protegido, podia muito mais fazer frente lá, poder estar bem lá à frente. César Pratos não, era num esquema A4. Mas mesmo quando o Sporting passa a jogar num esquema meio a 3 com o Bologna, o César Pratos também não consegue. Certo. Estamos a falar já em 2001, 2002. Eu acabo por ir pelo Porro, acho que o Porro foi provavelmente o melhor que tivemos. Tecnicamente foi um jogador que realmente encantou, a intensidade, era um bocadinho um maxi da direita, mas acho que até um bocadinho melhor, rematava bem, batecava livres, o César Pratos também era um pé canhão. Tinha ali um pé forte. Mas eu fui com o Porro foi aqui 2 vezes campeão ou só uma? Olha, agora estou na dúvida. Assim desprevenida. Ele é campeão no título do Covid, né? Mas eu queria recordar o Porro porque eu lembro-me quando o Porro é apresentado no Sporting. Portanto, o Porro pertencia aos quadros do Manchester City. Eu estava só aqui à procura. Acho que só foi uma. Consegues confirmar isso? Foi só confirmo. Uma? Eu já te confirmo. O Porro sai quando do Sporting? Não, acho que é só uma. Só uma vez, campeão nacional e 2 taças da Liga. Exatamente. O Porro, na altura, ele pertencia aos quadros do City, tinha estado, se não estou em erro, no Raio Vallecano. Desculpa, eu tenho que só que confirmar, porque depois começo a baralhar os clubes. Ora, Porro, onde é que ele está, o homem? Sim, eu nessas coisas não tens sou... aí? Não tens não aí sou o melhor, porque eu não decoro com essa facilidade. Deixa-me o que é que tu querias saber do Porro? Já não lembro se ele estava no Valladolid ou no Raio Vallecano quando veio para o Sporting, mas eu tenho aqui, rápido, já tenho aqui. Portanto, o Porro vem para o Sporting em 2021. Na altura ele pertencia aos quadros do City, tinha estado no Valladolid, onde não lhe tinha corrido bem a época de 19-20. Portanto, havia aqui como incógnito. Eu lembro-me na altura até se falava muito disto quando ele é apresentado no Sporting, de calções rasgados e assim um bocadinho desplicente, e não ficou tudo um bocadinho de pé atrás. O que é certo é que ele no primeiro ano faz 37 jogos, 4 golos, 4 assistências. Segundo ano, 35 jogos, 5 golos, 6 assistências, e depois, antes de sair, na meia época 22-23, 26 jogos, 3 golos, 10 assistências. Então é um jogador que ofensivamente entregava muito à equipa, e vejam bem a diferença entre o Fresneda e o Pedro Porro. E depois saiu e manteve aquela ligação sempre ao Sporting, sempre muito cuidado. Acho que toda a gente e agora é campeão do mundo. Acho que toda a gente viu ele até ter preocupação com o Nuno Mendes no jogo, que quando se lesionou contra Portugal-Espanha, há um vídeo que ele perguntou ao Nuno Mendes se está bem. É um vídeo que foi bastante viral. O Sporting teve Pedro Porro e Nuno Mendes, eram os flancos do Sporting. E depois vimos que ele, quando fala do Sporting, fala com muito carinho. E nas redes sociais também. Não? É verdade, e nas redes sociais sempre ali a acompanhar, às vezes fotos de ver os jogos de Sporting, portanto eu percebo esse lado. Mas ainda bem que é para não ser tudo igual. Claro que não vai ser igual, porque eu tenho jogadores que tu se calhar
Se calhar nunca viste o Balakov, pois não, claro. Era o jogador favorito do meu pai, mas... eu vi o Balakov, mas não viste para pôr na equipa. E pronto, já estou a dizer que o Balakov, mas é evidente que uma pessoa com 51 anos não colocar o Balakov é ter um blackout ali no período. O Balakov tem provavelmente dos golos mais inacreditáveis contra o Vitória Futebol Clube, que é o de Setúbal. Inacreditável jogada e muito mais que se vai, portanto nunca vão bater certo, mas ainda bem que é para não parecer igual ao início. Estou já muito curioso com os teus centrais. Eu acho que sei mas não faço a menor ideia qual será o sabes certeza, eu já o entrevistei e tudo, e para mim e o outro não sabes, nem vais lá chegar, e há muitos que não vão chegar e vão dizer que raio, quem é esse homem? Mas para mim mexeu muito comigo. O Enacarire. É exatamente, não é, estou a brincar. Isso era demais. Não, é o Capitão América. O Oniel. Sabes que é o Oniel? O Capitão América é engraçado. É engraçado que ele marcou no jogo em que eu levo o meu filho ao futebol pela primeira vez a Alvalade. Em Alvalade, já não lembro qual é o jogo. Ele veio, inclusive, ela é minha mulher, ainda só tinha um filho. E o meu filho não liga absolutamente nada à bola. Mas o Oniel impunha. E ele marcou nesse jogo e eu nunca mais me esquecerei do Oniel. Tenho que recordar quando é que foi esse jogo. Eu lembro-me de um gol que ele marca. Eu acho que é contra o Rio. Eu acho que é contra o Rio Ave, que é um canto e ele vem assim de lá atrás e salta. Em Alvalade? Não, acho que é na Vila do Conde. Em que ele está assim no ar e realmente tu dizes assim, bem, ele é mesmo impressionante fisicamente. Não é? Muito bem, portanto, mas Peter o Ouattara também era impressionante. Quem? O Ouattara também era impressionante fisicamente. E o Amunique? Mas o Amunique deu jogador, campeão nacional. Campeão nacional, e depois ainda teve uma grande carreira e mundial, e foi ao mundial. O Ouattara, jogador de Sousa Sintra, se não estou em erro, já não me recordo bem. Acho que não. Não era Sousa Sintra? Já não me recordo, mas... Ou Santana Lopes, talvez? Eu acho que... Não sei, não quero estar agora a imprecisão, mas também havia essas brincadeiras com ele, o homem, enfim, era muito esforçado. Mas não passava disso. Era o Faye nos anos 90. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais de qualidade. Era difícil, não era difícil também. O Faye foi talvez a contratação mais... Uou. Bem, vamos embora. Antes de ir embora, tenho que só deixar aqui uma nota, então, dá lá uma nota. Epá, eu só queria mandar um grande abraço ao Rui Malheiro, porque não só porque sou muito amigo do Rui Malheiro, já tinha falado com ele logo a seguir à final do Mundial. E normalmente, eu falei agora há pouco tempo com ele, o Rui responde-me logo, muitas vezes por WhatsApp, e naquele dia demorou muito tempo a responder. Demorou tanto, porque depois mais tarde, agora é público, o Rui teve um AVC, e ele quando me respondeu ainda não tinha feito o post a dizer que era o AVC, mas teve a amabilidade de me enviar um texto gigantesco, com uma fotografia muito bonita e um texto todo ele muito, muito importante. O Rui não só é um excelente comentador, com uma base de dados ambulante que sabe tudo e mais alguma coisa, uma capacidade de análise incrível e uma pessoa com uma capacidade de trabalho que se calhar está a pagar agora um bocadinho por isso, a fatura, infelizmente estas coisas são assim, mas o Rui faz parte quando os blogs eram provavelmente a única ferramenta que havia para se falar de futebol sem ser os jornais desportivos. Eu tive o privilégio de ter sido convidado pelo Rui Malheiro e pelo meu amigo João Gonçalves do Benfica. Os dois na altura convidaram-me para escrever no primeiro grande projeto de futebol aqui em Portugal de blogs, que era o Terceiro Anel, e eu ia lá falar do Sporting. E portanto é desde aí que conheço o Rui, sou amigo dele, tenho o prazer de poder dizer que sou amigo dele e mandar-lhe um abraço de grande recuperação. Sim, tu já me tinhas dito que tinha... Pronto, que teria sido qualquer coisa, mas depois ele confirmou, também fiquei assim um bocadinho e nem mandei mensagem ao João, que é o irmão dele, que é nosso comentador no Ataque Rápido, João Nuno. Depois vou-lhe mandar mensagem. Não tenho o prazer de conhecer o Rui, mas desejamos aqui as rápidas melhoras e penso também ser um bocadinho em si, porque eu sei que ele é um homem que vibra com aquilo. Quem não conhece, e depois eu fiz um comentário no X e houve malta que apareceu a falar de Rui e vê-se perfeitamente que não sabem, e eu até disse, olha, se quiserem conhecer um bocadinho mais do Rui, porque as pessoas associam logo, é Rui Malheiro, é sobrinho do João Malheiro, é irmão do João Nuno, é benfiquista, é não sei o quê, é isto, é aquilo outro, que seja o que for, e eu disse, olha, Sporting 160 tem lá uma entrevista que fizemos ao Rui há muitos anos e que mostra bem o que é o Rui. E ouçam que vale a pena. E, portanto, muito bem, fica aqui um abraço para o Rui. Vamos embora, voltamos. Tu para a semana estás, não? Estou. Só não estou a partir de 31 de agosto. Sim, 31 de agosto. Bem, então que é uma segunda-feira. Essa segunda-feira já não estou cá a fazer ainda temos tempo então. Muito bem, vamos embora. Voltaremos para a semana e esperemos que este canto seja quase tão memorável como o do Moraes. Grande abraço.